يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Todos صلوا على الحبيب. Bem-vindos a mais História dos Profetas, História dos Mensageiros, História da Humanidade, que a gente está dando essa sequência. E subhanallah, toda vez a gente fala, não vai demorar mais, não vamos enrolar, mas subhanallah, o destino faz com que a gente às vezes atrasa, né? Esse tempo todo, faz quase 2 meses de novo, né? Acho que os nossos irmãos na internet, eles devem falar, toda vez assim, pede desculpa que demorou, e volta a demorar de novo, mas o destino fez a gente demorar, alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala destinar, sempre a gente tem que falar alhamdulillah e resistir e partir para mais. Antes de começar com a nossa história, a sequência da nossa história, a continuação da história do Sayyidina Musa, eu queria lembrar os irmãos do que a gente está vivendo agora. Sempre a gente lembra alguma coisa do que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, né, depois dos acontecimentos de Paris, de outros lugares também, as farsas que a mídia, que o mundo está fazendo, né, e alegando que os muçulmanos fazem isso, os muçulmanos fazem aquilo, isso é bom. Isso de um lado é bom, mas por que é bom? Porque está acontecendo? Não, porque não está acontecendo. Mas eles estão fazendo arte, inventando o que está acontecendo para quê? Para denigrir a imagem dos muçulmanos, para parar de crescer. Mas alhamdulillah, sempre faz tempo isso, faz anos que eles estão tentando fazer isso. Eles fazem e Allah subhanahu wa ta'ala faz ao contrário. Allah subhanahu wa ta'ala, eles planejam uma coisa e Allah planeja outra, né? Eles fazem, cada vez que eles fazem, que nem o atentado do 11 de setembro, também foi inventado. Cada vez que eles inventam uma coisa, o islamismo cresce mais. Alhamdulillah, as pessoas correm atrás para saber o que é essa religião que divulga só o terrorismo, né? Que divulga demais. Uma vez até contei para vocês aqui, não sei se todo mundo estava, sobre a Inglaterra, em Londres mesmo. Houve uma notícia que as mulheres muçulmanas estavam sendo reprimidas em algum país dos muçulmanos e as mulheres britânicas queriam ajudar. E fizeram manifestação, foram pesquisar nos centros islâmicos, lá nas cidades deles, que é essa religião que faz isso? Aí dentro de um ano de pesquisa dessas mulheres, 10 mil mulheres se converteram ao islamismo. 10 mil, não é uma e duas. Dentro de um ano, pesquisando. Por quê? Porque você vai lá para ver por que ele faz, por que essa religião faz isso, e por que essa religião tão ruim assim, como eles dizem que é radical, que não sei o que nem alguns muçulmanos, esses dias na mídia estavam falando assim, eu não admito falar o radicalismo, né? Eu acho melhor o extremismo. Subhanallah, selecionou. Terrorismo, ou extremismo, não sei o que, tudo isso são palavras usadas e um se contém com uma em vez de outra, só para poder falar, não, eu não admito isso, eu estou defendendo os muçulmanos. Nenhuma coisa nem outra. Ainda tem alguns lugares que saíram também esses dias sobre debate do extremismo ou do fanatismo, né? Em religiões, debate das religiões. O que eles querem dizer? Vocês já ouviram falar de alguma outra religião que tem isso? Não. Eles todos fazem esse debate só para jogar em cima sempre dos muçulmanos. Porque é só dos muçulmanos que eles falam que tem extremismo, que tem terrorismo, que tem essas coisas. Então é bom a gente estar alerta das coisas que estão acontecendo. Esse atentado em Paris, todo mundo já sabe, inclusive jornalistas franceses já divulgaram, que é farsa e falso. Nada disso aconteceu. Os meninos que eles mataram foram em outro lado da França, não sei aonde, não é nem em Paris. De repente eles fugiram para lá, pegaram os 2 meninos só para assumir a culpa. Mataram eles antes de declarar alguma coisa. Igual ao último dos Estados Unidos. Então tudo isso é farsa. Que nem o próprio jornalista francês falou. Subhanallah, aquele policial que eles mataram lá fora, todo mundo viu a imagem. O terrorista deu 3 tiros, terrorista entre aspas,
deu 3 tiros no cara, e depois chegou nele, deu tiro na cabeça dele e não saiu um pingo de sangue. Não tinha sangue na rua, limpinho, acho que o cara sequinho, não tinha sangue, coitado. Né? Vocês veem como é que é a farsa. Aquela rua, uma das mais movimentadas de Paris, né? E naquele momento, 2 carros policiais fechando de cada lado, não tinha nenhuma pessoa passando por lá. Ele sabia, e tinha um cara profissional, porque as imagens que divulgaram, profissional. Tinha um cara profissional, um cineasta profissional, lá em cima, né, filmando, sabendo que ia acontecer aquilo lá naquele momento. Aquilo lá não era a imagem de celular. Né? Olha como é que é montado, muito bem preparado. Entendeu? É bom a gente saber, não é que tem alguns muçulmanos que falam, não, aconteceu, que gosta disso. Não, aconteceu e merece, e bem feito. Faz 3 anos que esse jornal publica essas imagens. 3 anos. E nenhum muçulmano se manifestou. Por que naquele momento foram se manifestar? Porque eles viram, os outros, viram que os muçulmanos não se mexeram. Caramba, que sangue frio, né? Não se mexeram, a gente está provocando. Eles não se mexeram, vamos fazer por eles. Aí fizeram isso. Entendeu? Para quê? E ainda por cima, um jornalista cristão, no Líbano, cristão, que não tem nada a ver, ele falou assim, maldita manifestação que foi na França, que os líderes participaram, e cristão, hein? Ele falou, maldita manifestação cujo líder deles, um dos líderes deles, Netanyahu, que acabou de massacrar o povo de Gaza. Acabou de massacrar, ainda as mãos dele estão encharcadas de sangue. Esse é um jornalista cristão. Né? De repente eles convocaram e de repente todos os líderes de vários países foram lá se manifestar com eles e mostrar que eles querem paz. Subhanallah, só os muçulmanos que não querem paz. Né? Então é bom a gente estar informado, é bom a gente não engolir. Toda vez que eles jogam o veneno e a gente engole. É bom a gente não engolir esse veneno. A gente saber, o muçulmano, como o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre eu insisto nisso, o muçulmano é muito rico de sabedoria. Qualquer muçulmano, por quê? Só o fato, você olha para você, qualquer um dos muçulmanos, olha para você o que você faz durante a reza, o que você faz no jejum, o que você faz de súplica. Você vê que você é inteligente. É difícil, poucas pessoas que são iguais. Né? Então assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam enxergava a gente que somos muçulmanos, o muçulmano são fato, quer dizer, inteligente, rico de sabedoria. E ninguém engana, ninguém pode enganar. É por isso que tem que ser rico de sabedoria para ninguém enganar. Tudo isso que está sendo armado, o circo que está sendo armado para os muçulmanos, para parar o crescimento do islamismo, isso tem um objetivo muito longo. Se eu for falar para vocês, não acaba nem em 10 dias. Objetivo muito longo sobre isso, e é nobre para nós, os muçulmanos. Mas a gente tem que descobrir, aos poucos cada um tem que descobrir essas verdades, por que estão perseguindo os muçulmanos e por que cada vez que persegue mais, cresce mais o islamismo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inshallah, a gente vai abrir a cabeça e não aceitar mais enganação de ninguém. Qualquer coisa que acontece, qualquer atentado ou qualquer notícia que sai sobre os muçulmanos, pensa direitinho, olha, analisa o que está acontecendo e vê se tem alguma lógica, alguma coisa a ver. Né? 11 de setembro, quando aconteceu, era 8 horas da manhã, acho que aqui no Brasil, né? Eu estava saindo para o meu trabalho e falei para minha mulher assim, eu vi a notícia de manhã, falei para minha mulher, já eles vão colocar nas situações dos muçulmanos. Aí eles começaram a julgar, sabe, como são gente boa, eles não vão julgar em cima dos muçulmanos direto. Eles falaram que são aqueles japoneses, desconfiaram que são aqueles japoneses que se julga, joga o avião, como é que chama? Kamikaze, isso. Eles falaram primeiro que são os kamikazes, talvez seja eles, né? Aí depois, talvez seja terroristas. Aí depois não sei o quê. Aí depois colocaram o nome de um dos terroristas que dirigiu um dos aviões, né? Que rapaz estudou nos Estados Unidos, fez curso de pilotagem, né? De piloto, e ele tem 28 anos, sendo aquele mesmo nome, é piloto profissional realmente, só que é aposentado na Arábia Saudita, e tem 68 anos. O mesmo nome, entenderam? Vocês veem como é que é as coisas, eles tentam planejar, mas subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mostra a realidade, mostra a verdade.
para as pessoas. Então, não vamos, sabe, toda vez que acontece alguma coisa, vamos abrir a cabeça e perceber realmente não é nosso, não é a gente que faz isso. Não é que, eu não admito que ninguém fala assim, não, o islamismo não divulga isso, como até os políticos falam. O islamismo é uma religião séria, não faz isso. São alguns desviados dos muçulmanos, algumas pessoas erradas. Não são pessoas erradas dos muçulmanos. Não são muçulmanos que fazem isso. Não vamos nunca admitir isso, inshallah. Porque quando a gente engole isso, quando a gente admite isso, a gente está admitindo que uma parte da nossa nação está errada. Né? Bom, chega de notícias por hoje. Voltando à história de Sayyidina Musa, história linda, história riquíssima, a maior história que tem no Corão, a mais citada no Corão, em vários dizem de 60, Allahu Alam, até 70 lugares, 70, né? 70 lugares no Corão Sagrado colocados sobre Sayyidina Musa alayhi salam. Se é colocado tudo esses pontos em todas essas suras, é porque é muito importante para toda a humanidade, não é só para os muçulmanos, no decorrer da história, toda a humanidade. Nós chegamos na outra aula, faz tempo, né? Não sei de me falar agora. Faz bastante, chegamos até quando a mãe dele, Allah subhanahu wa ta'ala, colocou o sentimento de tranquilidade no coração da mãe dele, e Allah subhanahu wa ta'ala fez ela sentir que quando sentir perigo, que os faraó vai perseguir, vai matar ele, põe ele na caixa e deixa ele no rio, a caixa vai levar ele até o destino dele. Estava destinado já. Aí ela fez tudo isso, a irmã dele depois foi, ele não pegava peito de nenhuma mulher para mamar e chorava o tempo inteiro, então isso era destinado também por Allah subhanahu wa ta'ala, para que ele voltasse nas mãos da mãe dele, como Allah prometeu para a mãe dele, né? Ele voltou realmente, foi criado no início da vida dele só para ela ficar tranquilo nas mãos da mãe dele, e depois voltou para a casa do faraó, que era a promessa, e cresceu. Lá foi educado, cresceu, educado, lógico, com educação de rei, né? A casa do faraó, a casa dos reis, né? Ele e alguns outros irmãos cresceram lá. Aí, quando estava jovem assim, ele já, no início, ele já pensava na religião, pensava nas coisas assim, de Deus, né? Não é igual ao faraó, porque até a esposa do faraó, Ásia, era também virtuosa, era religiosa, né? E ela que cuidava dele. Aí um dia ele saiu na rua assim para refletir um pouco, para pensar, e diz no Corão assim, ala hini ghaflatin min an-nas yumkinu Allahu alam, ala hini ghaflatin. Quer dizer, num horário que não costuma ter ninguém na rua. Não costuma ter ninguém na rua. Ele saiu sozinho para refletir, para pensar sozinho assim, e de repente viu gritaria. Quando ele foi chegar perto, ele sempre soube, e todo mundo sempre soube, que ele é descendente de judeu, hebraico, né? Ele não é um egípcio. Aí tinha dois caras brigando feio, né? Um egípcio e um, como eles falam, hebreu, né? E o hebreu pediu para ele socorro, ele sabia que ele era. Ele falou, me socorre, tal. Até então o Sayyidina Musa não sabia que era profeta, não sabia nada. Ele refletia sobre Deus, mas não sabia nada. Ele chegou e disse que o Akaz, né? Deu um cutucão assim no cara, assim, para parar de bater no hebreu, no judeu. Só assim, deu um toque nele assim, o cara caiu morto. Morreu. A força de um mensageiro, a força que ele tinha, ele era gigante também. Não é de qualquer um, não. De mais de 20 homens, praticamente. Só assim, tocou nele assim, ele morreu. Subhanallah. Aí o cara saiu ele começou a fazer istighfar, começou a pedir perdão para Allah. Cara, o que eu fiz? Matei uma pessoa, matei uma alma, né? Seja o que for, mas é uma alma, não posso. Ele foi pedindo perdão para Allah, mas foi se esconder também, porque um egípcio, um judeu matar um egípcio, muito maior do que o crime comum, né? Aí ele se escondeu. De repente,
eles começaram também, descobriram que quem matou, eles começaram a busca dele, o exército do faraó. O exército mesmo começou a procurar ele. Só que ele não sabia também, ele se escondeu e ficou quieto, não sabia. No outro dia ele saiu num lugar meio distante, ele achou que ninguém ia achar ele lá. E de repente, outra briga. O mesmo cara, judeu, brigando com outro egípcio. Ele falou, me socorre, me socorre. Aí ele chegou perto dele e falou, não é possível, você bebe a encrenca, você é encrenqueiro, né? Toda hora encrenca, o que é? O que está acontecendo? Por que está brigando toda hora? Quando ele chegou perto, diz a história que o egípcio falou para ele, você quer me matar? Como matou uma alma ontem? Aí ele se assustou, parou. Por quê? Porque ele percebeu que a notícia se espalhou. Todo mundo sabe. E alguma outra história diz que o próprio judeu, quando ele chegou e falou para ele, você é encrenqueiro, você não sei o quê, e chegou para defender ele achou, o judeu achou que ele ia bater nele. Ele ficou com medo, porque só quando o cara matou, ficou com medo. Diz algumas histórias também que foi o judeu que falou isso. Você vai me matar como matou outra pessoa ontem? Mas isso aí a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Aí, enfim, ele fugiu. De repente se encontrou com um amigo dele, um amigo muito íntimo, muito chegado, inclusive egípcio, né? Mas gostava muito dele, gostava de Sayyidina Musa muito. Ele chegou nele e falou para ele, todo mundo está se preparando, falou, está preparando o exército, o próprio exército está atrás de você. Eu te aconselho fugir porque o exército se espalhar aqui naquela época, a cidade era pequena, rapidinho enchia a cidade, não tem para onde ele fugir. Ele falou, eu te aconselho, cair fora daqui. Aí, Sayyidina Musa a.s. rapidinho saiu fora da cidade. Ele percebeu realmente o perigo correndo, né? Rapidinho saiu fora da cidade. Só que saiu sem nada. Nem se despedir da família, nem nada. Saiu sem nada. Pegou um sentido do deserto e Allah subhanahu wa ta'ala guiou ele, né, no meio do deserto. E foi andando, nem bagagem, nem roupa, nem comida, nem nada, no meio do deserto. Ele encontrava árvore no caminho, ele comia folhas de árvore. Tanto é que quando ele chegou no destino, estava tudo verde. A boca dele, assim, tudo verde. Tudo que ele, se movimentava, estava tudo verde, de tanto que ele comeu folha de árvore. Não tinha nada o que comer. Ele andou até chegar numa cidade chamada Madian. Não sei se vocês lembram, nós contamos a história do Sayyidina Shuaib, um profeta árabe. E é na cidade de Madian. Essa cidade fica na Jordânia, a última cidade da Jordânia, do lado da Palestina. Ele tinha que cruzar. Ele cruzou o Siná, né, o deserto de Siná, e cruzou uma parte da Palestina assim, até chegar no final da Jordânia, que é essa cidade de Madian. Chegou lá, quando ele chegou lá, já estava nas últimas. O sapato dele, o que ele calçava, faz tempo já tinha rasgado. Ele falava as histórias que o pé dele já estava na carne já, não estava mais muito andando. E a situação crítica, fome, sede, tudo. Aí ele viu um monte de ovelhas, né? E o povo da cidade, assim, os rapazes da cidade, todo mundo estava em volta lá, dando água para as crias deles, né? Para as ovelhas, né? Só que ele reparou uma coisa, ele ficou sentado de longe, reparou uma coisa estranha naquilo lá, né? Tinha duas moças, bem assim, decentes, discretas, sentadas do lado. Cada vez que uma das ovelhas deles, o carneiro, chegava perto da água, elas iam lá expulsar do deles, né? Ele estranhou, que atitude é essa? Todo mundo está levando os carneiros para dar água e elas não, elas tiravam da água. Por que estão fazendo isso? Aí ele ficou observando e de repente ele chegou perto lá. Aí ele falou para eles, o que está acontecendo? Já estava quase todo mundo indo embora. Por que vocês estão fazendo isso? Por que não estão dando água para as ovelhas? Eles falaram, a gente, como somos só duas moças e nosso pai idoso, ele não pode vir, né? Então esses rapazes, eles são duros, não deixam a gente chegar perto. Só quando eles terminam e vai embora, a gente corre. E quando eles terminam e vai embora, olha o que eles fazem?
eles fecham o poço com uma tampa assim e colocam uma pedra gigante que ninguém consegue. Precisa de 3, 4 homens para tirar. Imagina 2 moças vão tirar. Não dá. Eles fechavam lá para elas não tirar. O que elas faziam? Dava água para as ovelhas delas, do resto que sobrava dos outros, né? Aí se contentava com isso. Aí ele falou, não, vem cá. Ele foi, quando os caras fecharam, foi lá, tirou sozinho a pedra, forte, muito forte, era muito forte. 3, 4 homens, para ele, fichinho. Tirou a pedra, deu água para eles, mesma coisa que os outros, e se encostou lá, né? Sentou. As meninas estavam observando, né? Que a atitude generosa dele, tudo, ele é muito, parece gente boa, decente, não pediu nada em troca, não fez nada. Aí elas queriam, né, entender o que ele queria fazer. Aí ele se encostou do lado e começou a fazer súplica para Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estou satisfeito naquilo que o Senhor me colocou, eu estou assim, alhamdulillah, sempre agradecia, nunca reclamava de nada, né? Aí elas perceberam, uma delas percebeu que ele está com alguma dificuldade, alguma coisa. E ele, como profeta, já se preparava, alayhi salam, ele não pedia nada, não pedia esmola, não pedia nada para ninguém. Sentou lá, encostou lá num lugar, bebeu um pouco de água, lavou o rosto e sentou. Aí de repente foram para a casa deles e falaram para o pai deles. O que aconteceu? Um rapaz forte, um rapaz assim, generoso, tudo, fez isso, fez aquilo para a gente e a gente precisa recompensar ele. Precisamos recompensar ele com alguma coisa. Aí o pai mandou uma delas chamar ele. Aqui que eu queria destacar o jeito que a menina foi chamar ele, sabe? É o extremo da educação, é o extremo da honra da mulher mesmo, assim, de como a mulher se comporta. Alguns falam que a história que era o Shuaib mesmo, que ele envelheceu muito e ainda sobrevivia. E alguns falam que não, um homem sábio, alguma história, Allahu a'lam. Mas vamos dizer que seja Shuaib. Então são filhas, né, ensinadas com religião, na educação da religião. Vocês veem como é que é. Chegaram lá, assim, aliás, uma só, chegou lá com maior vergonha, maior timidez assim, falou, meu pai quer te recompensar. Se você puder vir em casa, não sei o quê. Aí ele falou, tudo bem. Ela foi andando na frente dele. E ainda do Corão fala, ela veio uma menina, quer dizer, com muita vergonha veio para chamar ele. Hoje, quando se chega uma menina em um lugar assim afastado, o que acontece, será? Sozinhos, assim, né? No mato, longe, só ela e ele, o que acontece? O que gira na cabeça das pessoas, né? Hoje em dia, nas meninas de hoje, subhanallah. Mas naquela época, aquela educação, aquela religiosidade, não deixou nada assim acontecer. Ele foi na frente dela, ela foi na frente dele, aliás. Aí ele viu o movimento dela, ele ficou, roupa completa. Imagina nas roupas de hoje, né? Que nem a adeia, assim, até os pés, tudo, mas só de ver o movimento dela, e às vezes o pé dela aparecia, ele falou, espera aí, fica atrás de mim. Fica atrás, para não ficar, sabe, os olhos se pensam, é um profeta, mas às vezes a gente olha as coisas assim, ou convívio, ou cumprimento, chega, esses dias estava na casa de um parente e estava falando para eles assim, chega, a gente foi para um encontro religioso, chega dessa liberdade, e quando eu não cumprimento as mulheres, eles falam assim, é a intenção, quer dizer, a minha intenção é suja, mas a intenção deles é limpa, é a intenção. Não tem problema. Aí ele chega com um beijo, cumprimenta com um beijo, cadê a vergonha? E aí fala para mim a intenção, por que a intenção? Allah subhanahu wa ta'ala fez o Corão de acordo com a minha intenção e de sua intenção? Ou fez uma lei só para todo mundo? Todo mundo é lei, não é para mim só. E se eu mexer é porque eu sou sem vergonha. Eu não cumprimento, é porque a intenção dele é ruim, a intenção dele é péssima, se ele encostar ele vai, sabe, isso vai levar ele a pensar, não vamos chegar, para que chegar a esse ponto? Como você ainda você fez? Ande atrás de mim, por favor.
Para que me sujeitar? Porque até o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim: não há um casal estranho, num lugar fechado, que o Satanás não seja o terceiro deles. Sempre o terceiro. E sempre vai zonzar. Estão sozinhos, estão à vontade. Faz isso, faz aquilo. Isso é normal. Ninguém é o forte, o resistente. Ninguém também o fraco, o mal intencionado. Nada disso. É a natureza do ser humano. É a natureza da mulher e do homem. Mas como o Shaitan vem junto, faz a intenção e faz tudo, a balançar e abalar, e acaba acontecendo as tragédias. E o que acontece hoje em dia. Então vamos evitar. Isso, essas histórias é para ser uma lição para a gente. Falou, fica atrás de mim. Como é que eu vou te ensinar, te guiar o caminho? Ele falou para ela, sabe o que é? Ele falou para ela assim, ela não perguntou isso. Estou falando assim, quer dizer, ela foi para trás, mas ficou espantada. Como é que eu vou ensinar ele? Vai por aqui, para saber a casa dela onde que é. Aí ele falou para ela logo em seguida, lógico, inteligente. Ele falou para ela assim, quando é para ir à direita, você joga pedra para a direita. Quando é para ir para a esquerda, joga pedra para a esquerda. Né? E quando chegar, você só me dá um toque, chegou a porta. Para nunca, nem quando eu chegar, ficar na frente dele. Olha só a educação. Olha só a educação. É um profeta. A intenção dele era ruim, a intenção dele era errada. Chega, qualquer mulher, seja isso uma lei para todo mundo, inshallah, que todo mundo entenda isso. Tipo assim, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, não tem problema, posso cumprimentar com um beijo. Não, errado. A minha sogra, posso cumprimentar com um beijo? Pode. Por quê? Porque mesmo que a minha mulher morresse ou separasse dela, ela não serve mais para mim. A sogra, a partir da hora que eu casei, tive relacionamento com a minha mulher, se eu não tiver relacionamento ainda pode. Mas se eu casei, tive relacionamento com a minha mulher, acabou. Ela se torna uma mãe para mim. É uma mãe, haram. Certo? No caso, uma cunhada, como eu falei, se o irmão morrer ou separar dela, ela pode casar com ele? Pode. Pode. E se isso pode, acabou. Então é haram cumprimentar com o beijo e cumprimentar com a mão. A mesma lei. A mesma lei para uma pessoa estranha. Se é no futuro ou no atual, se eu tiver uma permissão qualquer que seja, casar com ela, acabou. Haram, não pode cumprimentar. Nem com beijo, nem com a mão. Uma lei, temos que respeitar, temos que seguir, certo? Ou não seguir. Enfim, chegou na casa deles. Primeira coisa, né? Comer, descansar, né? E o pai lá sentado, lógico, senhor de idade, conversando com ele. O que aconteceu, o que deu, né? Na sua cidade, na sua vida para ter fugido assim, ter sofrido desse jeito. Ele viu o sofrimento dele, viu os pés dele, viu a situação dele. Ele falou para ele, contou a história. Ele falou, eu vim de um povo assim, sabe? Lógico, quem não conhecia naquela época é o faraó, em todas as regiões. Conhecia. Aí ele falou, não esquenta a cabeça, esse povo é injusto mesmo. Povo assim, povo descrente, povo não sei o que. Inshallah, um dia Allah subhanahu wa ta'ala vai destinar alguém que vai mudar essa situação. Só que esse alguém já estava na frente dele, né? Que estava para ser destinado para essa missão, né? Aí ele conversou com ele, o Shuaib, que é esse senhor, ele já tem conhecimento. Já tem conhecimento, sabia das histórias, o que vai acontecer, como a gente fala hoje, os sinais do fim, a gente sabe dos sinais do fim, que nós estamos vivendo eles, né? A gente estuda a religião, a gente sabe que o que é a quantidade do homossexual de gente que está hoje, né? É um dos sinais do fim, né? Relacionamento filha com a mãe, olha só o perigo, filha com a mãe é um sinal dos sinais do fim. Diz que quando a filha escraviliza a quem te girou. Ela escraviliza. Como escraviliza? Mãe, dá um copo de água. Mãe, me ajuda isso. Mãe, faz isso para mim. Ah, mãe, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Se acordar, então, a tragédia total.
Se acordar antes do horário certo que ela dorme, é tragédia total. Isso é escravidão. Isso é escravizar a mãe, né? A filha escravizar a mãe. E fazer ela trabalhar, né, o dia inteiro em casa, e ela já é mocinha, a mãe só que serve, a mãe dela que faz as coisas por ela. Esses são os sinais do fim, são exemplos. E ele, o Shuaib, como ele é estudioso da religião, ele sabia que eram os sinais do fim. Vai aparecer assim, vai aparecer a salvação da humanidade, né? Aí, quando estava assim, uma das filhas falou para ele assim: pai, estagilo, contrata ele para trabalhar com a gente, né? E se o senhor contratar ele, o senhor está contratando uma pessoa. Olha só, a qualidade quando a gente busca. Hoje em dia a gente busca isso. Quando vai contratar um funcionário, busca isso, né? Ela falou para ele assim: se o senhor contratasse, o senhor vai estar contratando uma pessoa al-Qawiyyu al-Amin. Al-Qawiyyu al-Amin. O forte, quer dizer, viram a força dele, né? Viram o potencial dele, o que ele podia fazer. O al-Amin, o confiante. Por que confiante será? Por que ela sabia que era confiante, né? E falou com tanta confiança? Quem sabe? Acabei de falar agora. Porque andou atrás dela. Isso. Pela atitude dele, não deixar, sabe, não olhar para ela, né? Anda atrás de mim. É aí que ela percebeu realmente de confiança, honesto de confiança. Aí ela falou para ele: contrata, e o senhor estaria contratando o forte e o confiante. Todos nós procuramos hoje pessoas assim, que tem alguma empresa, alguma coisa assim, procura pessoas assim, nessas qualidades, subhanallah. Eu estou falando assim porque é isso que serve para a gente de exemplo, né? Aí ele falou para ele, na hora, já que entraram no assunto, ele ia falar para ele, mas já que entrou no assunto, ele falou: você podia ficar com a gente? E podia, né? Ajudar a gente assim. E em troca disso, ele não tinha dinheiro. Ele falou: não tenho dinheiro, só tenho essas ovelhas e não dá para pagar e tudo. Em troca disso, eu te dou assim a minha filha em casamento. Você casa com a minha filha. O dote dela é trabalhar comigo durante 8 anos. Aí ele falou para ele assim: 8 anos, mas se quiser aumentar isso da sua educação, aumentar mais 2 anos para 10, né? Isso de você. Eu coloquei minha condição para 8 anos. Mas se quiser fazer 10, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava narrando a história, você vê como é que são cuidadosos, né? Os companheiros. Aí eles fizeram questão, um dos companheiros falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes dele terminar, ele estava narrando ainda. Antes dele terminar, ele falou para ele: Ya Rasulullah, ele completou os 10 ou ficou só no 8? Olha só, a curiosidade dele. Aí ele falou para eles: não, ele completou os 10. Ele fez, por quê? Subhanallah, nos 10 anos existem mudanças, né? A história narra assim, a ciência também, que muda a pessoa, muda a fisionomia, muda a memória. Em 10 anos, muita gente esquece coisas, né? E os 10 anos que ele precisava realmente para lá no Egito esquecer dele, entendeu? Esquecer do crime dele. Inclusive, naquelas leis daquela época, 10 anos se passa, morre o crime, cai o crime. Acho que até nas leis aqui, não sei, cai se não for em flagrante, né? Então, naquela época é igualzinho, igual flagrante. Cai em 10 anos, subhanallah. E mais uma coisa, ele falou para ele assim, alguma coisa ele falou das ovelhas, né? Ele falou: as ovelhas, todas elas, ele tinha assim uma quantidade, todas elas, o que será, ficava, como é que fala? Prenhe, né? Ele falou: o que fica prenhe assim de toque preto, um toque preto assim na traseira, alguma coisa assim, é seu, né? E o que é normal a cor assim, por causa da cor assim, ele sabia, e o Shuaib sabia, que as ovelhas não dava aquele assim, raridade aparecia assim, raridade. Ele falou: o que é seu, né? E por cima do dote. Então tá bom. Aí subhanallah diz que veio Jibril, o anjo Gabriel, subhanallah, e fez um toque em todas as ovelhas. E naquele ano todas as ovelhas deram cria daquela cor que ele tinha prometido, todas elas, quer dizer, todas para ele,
né? Todas que deram queria para ele, subhanallah. Enfim, passou os 10 anos, né? Ficou lá com ele, ajudando, trabalhando com maior honestidade e tudo, né? E lógico, ele já estava mais rico do que o Shuaib. Tantas ovelhas e tantas coisas, já estava mais rico, né? E casado, lógico, já tinha filhos, a mulher já estava até grávida, mas chegou aos 10 anos exatos, ele falou, agora acabou o contrato. Agora, saudade bateu da mãe dele, dos irmãos dele e da família lá. Ele não sabia de nada ainda, nada de mensagem. Aí ele pegou, ele falou para ele, agora preciso ir embora, preciso cuidar, né, da minha família. Preciso ver a minha família, né, deu saudade. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Né? Naquele mesmo caminho ele foi. Chegou perto da montanha, né, a Tur, onde ele viu tudo, né? Chegou lá, estava noite já. Mas ele foi sozinho? Não. Não, foi com a família, tudo. Família e as ovelhas que ele ganhou, tudo. Chegou lá, aí deu uma ventania, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala começou a preparar as coisas. Deu uma ventania terrível naquele momento. E não tinha, ele tentava acender o fogo e não conseguia. Tentava, se perdeu também. Se perdeu, não era exatamente, desculpe, eu falei que era o mesmo caminho, não era o mesmo caminho. Ele se perdeu, não era o caminho dele, o Jabal Tur, o montanha do Tur. Ele se perdeu, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele se perder no deserto e chegou lá. Aí ele tentava achar alguém no meio do deserto para perguntar, não achava. E de repente ficou escuro, né? E aquela ventania, todo mundo morrendo de frio. A família dele também estava morrendo de frio e ele não conseguia acender o fogo. De repente ele viu na noite assim uma luzinha lá em cima, na montanha. Ele falou para eles, aquilo lá certeza, né? Lâmpada, essas coisas não existem. Aquilo lá certeza é fogo, né? Eu vou lá naquele fogo. Quem sabe eu consigo trazer, quer dizer, uma chama, um fogo, alguma coisa, né? Ou nesse caminho da luz eu acho alguma iluminação que me faz chegar ao caminho que a gente precisa. Que ele estava perdido, né? Aí ele falou, senta aqui, fica todo mundo aqui, me espera aqui que eu já volto. Vou subir lá na montanha para ver o que é. Quando ele chegou lá, subhanallah, surpresa maior. Aquela luz toda não era fogo. Aquilo lá era uma árvore. Uma árvore acesa. E a luz parece que vinha de dentro dela. Aí ele ficou espantado. O que é isso? Né? Ficou assustado. Ele queria assim voltar para trás. E de repente uma voz chegando nele assim falou para ele, Musa, tira os sapatos dos seus pés, que você está num lugar super sagrado. Olha só, né? Mais uma razão, né, de ensinar como a nossa religião é completada de todas as religiões. De todas as religiões. Quando a gente entra na mesquita ou a gente entra no tapete para rezar, não tira o sapato? Olha só. Aí ele falou para ele, que tira os pés, tira os sapatos. Aí ele tirou, ele falou, porque você está no Wadi Muqaddas. Quer dizer, no... como é que chama o Wadi? Vale. Não é Vale, Vale Sahel. Rio. Ou Wadi Vale. Vale, Wadi. Rio. Não é o Vale. É tipo um abismo que fica no meio das duas montanhas. O que é? Enfim, ele chegou lá, ele falou, você está num lugar sagrado, tira os sapatos. Ele tirou os sapatos. Aí ele falou, Ana, né, eu sou Rabbuka, Allah, né? E pela primeira vez estava acontecendo um milagre daquilo lá, um milagre gigante. Pela primeira vez. O que é? Pela primeira vez Allah subhanahu wa ta'ala falasse diretamente com uma pessoa. Ele ficou assustado, desesperado. O que vai fazer? O que é isso? Não tinha, sabe, não tinha religiões, não tinha pessoas que falassem assim. Lógico que o Shuaib teve que ter falado para ele, mas acontecer com ele assustou. Aí ele falou para ele, o que é aquilo que está na sua mão, minha moça? O cajado, né? Ele falou, é o meu cajado. Eu uso ele para, né, até que, quer dizer, me apoiar nele
Quer dizer, espantou as ovelhas com ele. Usou para isso. Né? Ele falou, põe no chão. Colocou no chão, virou cobra gigante. Gigante. Assustadora. Aí ele correu, fugiu. Largou ele e fugiu. Cobra assustadora. Ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala chamou ele de novo. Volta, não fica comigo. Aí ele falou, pega ela de novo. Ele foi, pegou. Acho que Allah subhanahu wa ta'ala estava ordenando. Pegou pelo rabo por trás, assim, ela virou um cajado. Voltou o cajado de novo. Esse é um dos sinais. É bom de curar. Esse é um dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele. Sinais, milagres. Né? Aí ele falou para ele, o Sayyidina Musa, não sei se eu falei para vocês da outra vez, ele era de cor negra. Né? Não era branco, negro. É, lógico, tudo preto, né? Ele falou para ele, põe a sua mão fingindo debaixo do braço. Aí ele colocou a mão debaixo do braço. Tirou, era branca e ainda batia uma luz dela. Ficou também assustado. Ele falou, não fica com medo. Voltou, tirou, voltou normal. Ele falou, esses são dois sinais, duas armas, duas situações para você encarar, né? O povo, para você, quem duvidar de você, que você é profeta de Deus, que você é mensageiro, agora você é mensageiro de Deus. Você vai levar a mensagem para o faraó e para o seu povo, para todo mundo. Agora você é oficialmente declarado assim mensageiro de Deus. Lógico, esses sinais não era só naquele momento. Ele colocar o cajado no chão, vira cobra, colocar a mão, vira luz, branca e luz, ainda, aquilo lá é um sinal para sempre. Né? Qualquer um que duvidasse dele, ele mostrava um sinal, um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí, uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele na hora também, já estava pulando isso, quando ele falou para ele, tira os seus sapatos, ele falou, Akim salata li dhikri, né? Faz as orações, que nem no caso a salat, a oração que a gente faz, para me citar, quer dizer, para sempre citar Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr, para iluminar a sua vida, suas atitudes, suas coisas que você vai fazer. E mais uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala anunciou para ele na hora, ele falou, Inna sa'atu atiyatan, akadu ukhfiha. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, a hora está chegando. Olha na época do Sayyidina Musa. Hoje a gente fala assim, como é que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou? Vim eu e a hora é assim, ó, como esses daí. Só a diferença entre Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a hora do juízo é isso. Sayyidina Musa naquela época também foi anunciado para ele. A hora está chegando. Mas Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, quer dizer, vou esconder ela para as pessoas, para ninguém descobrir, porque se quem descobrir a hora, hoje, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, né? A hora ninguém sabe, nem os profetas sabem a hora, só Allah subhanahu wa ta'ala, né? Se a gente souber quando é que é a hora, ou se a gente souber quando a gente vai morrer, o que a gente faz? Prepara. Não, ao contrário, para de rezar até a hora de chegar. Não, todo mundo fala que, quer dizer, as religiões falam que a pessoa fala la ilaha illallah, se arrepender um pouco antes de morrer, né? Um pouco antes de morrer, o que vai acontecer? Ele se arrepender, ele vai entrar no paraíso, Allah perdoa. Se ele, segundos antes de morrer, ele se arrepender, Allah perdoa ele, né? Se a gente souber quando é que vai morrer, vamos morrer daqui 5 anos, né? Esses 4 anos vamos aprontar tudo que tem direito na terra. Aí no último 5 meses, 6 meses a gente se arrepende, começa a rezar, começa a fazer as coisas certinho, né, para não entrar no inferno. Aí a gente aproveita o mundo, as coisas da vida mundana, e aproveita o dia do juízo final. Não é verdade? Talvez não é todo mundo que faz isso, mas a maioria vai fazer isso. Oxe, tem tempo ainda. Hoje, até os jovens, quando se fala de reza e essas coisas, eles falam. Antigamente, eu lembro, uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, os idosos nas cidades pequenas assim, no Oriente Médio, sabe o que eles falavam? Se vê um jovem rezando, sabe o que eles falavam? Eles falavam assim, acho um estágio, para que está apressado? Para rezar, para que está apressado para isso? Isso é
coisa para velho, não é para você agora. Aproveita a sua vida. Os velhos falavam isso. Aproveita a sua vida. Por quê? Porque eles achavam que o jovem vai viver. Subhanallah. Esses dias apareceu uma notícia na internet que um rapaz, a sexta-feira passada, não essa ontem, outra, e foi na sexta-feira que aconteceu agora, essa passada, um rapaz estava estudando religião, 16 anos, memorizado o Corão todo, e o pai dele estava orgulhoso dele que ele ia fazer a primeira khutbah, primeiro sermão de sexta-feira. O chefe da cidade permitiu para ele fazer primeira sexta-feira. Ele preparou uma khutbah, disse que o pai dele, ele leu na frente do pai dele, linda, 16 anos, super religioso, memorizado o Corão completo, a família inteira é religiosa. Subiu no mambar e ele falou: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Só a abertura do khutbah e caiu de felicidade. Não é que caiu de tropeção, caiu morto. Deu ataque cardíaco. 16 anos. 16 anos. Será que tem tempo da gente deixar de rezar só para ficar velho? Não. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Sayyidina Musa naquela época, falou para ele primeiro, não é para as pessoas, não é para falar para as pessoas só, porque qualquer um que acha que eu vou falar aqui, eu estou falando aqui para as pessoas, estou ensinando, já pensou quantas pessoas estão aprendendo através de mim? Para que eu vou rezar? Né? Eu estou ganhando a recompensa, estou fazendo as coisas, para que alguns sufi, inclusive, alguns sufi, esse segmento sufi na religião islâmica, alguns líderes deles dizem que quando chega ao top na reza não sei quantos anos, ele não precisa mais rezar. Né? Um dos sábios antigos, né? Não sei se é Hassan al-Basri, não sei qual que é, diz que ele estava dormindo à tarde, ele rezava a noite inteira, ele rezava à tarde, ele estava dormindo à tarde, dizia, aquela cochilada que a gente dá depois do almoço, chama Qailula, né? Ele estava fazendo a Qailula, de repente veio uma voz muito forte, como? Né? Levanta. Aí ele levantou, ele pensou que ele estava sonhando. Ele levantou, ele viu um gigante assim na frente dele. Ele falou: Ana Rabbuka, eu sou teu Senhor, teu Criador. E eu te ordeno agora, você não precisa mais orar. Agora, você não precisa mais orar. Você já orou demais, já cansou. Eu estou grato e eu não preciso. Aí ele falou: maldito seja. Maldito seja. Se alguém fosse perdoado da reza, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o primeiro a ser perdoado. E ele não foi perdoado. Ele rezou até o último segundo da vida dele. Eu sou quem? Por isso agora eu tenho certeza que você é o Satanás. Não é Deus, ele era Satanás, ele sumiu. De repente sumiu, ele falou: maldito seja. Na hora, esse que é sabedoria, isso que é inteligência, subhanallah. Ninguém pode ser perdoado da reza, né? E existe isso hoje, acredite. Existem alguns líderes que fazem isso. Subhanallah. Bom, para não prolongar, já prolongando, essa parada que Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, como falei, para ele primeiro, né, tira o sapato e aqim as-salata li dhikri, quer dizer, faça a oração para me citar, para orar, para gratidão, né, e inna sa'at, quer dizer, está alertando ele, a hora está vindo, não vou deixar ninguém saber dessa hora, o que vai acontecer. Bom, desse debate entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala, como a gente falou, já foi declarado ele como mensageiro e já foi enviado pro coisa. Só que aí todo mundo pergunta, talvez, né? E aquele vento, e aquele frio, e a família? Parou tudo, porque aquilo lá foi tudo proposital. Allah subhanahu wa ta'ala fez eles se perder no deserto. Olha o destino como é que é. Allah subhanahu wa ta'ala que faz. Por isso que a gente deve acreditar e deve agradecer sempre de tudo que acontece com a gente, porque às vezes é destinado para te livrar de algo pior, ou às vezes é destinado porque você é forte, Allah subhanahu wa ta'ala confia em você, né? Então aconteceu tudo isso por motivo, só para ele assumir a mensagem para Allah subhanahu wa ta'ala, chamar ele naquele lugar lá. Que ele ficou com frio, a família ficou com frio e tudo, e perdido no deserto, também para chegar naquele lugar sagrado. E ele chegou e falou, como falei, único, os sábios falaram, único que falou com Allah subhanahu wa ta'ala, de ser humano, profeta, mensageiro, maior do que ele, mais do que ele, foi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele falou, foi Sidratul Muntaha,
no lugar mais altíssimo do paraíso, com Allah subhanahu wa ta'ala, falou direto com Allah. Só que é mais privilegiado porque falou lá em cima, lá no céu, né? No Sidrat al-Muntaha, o lugar mais privilegiado que existe. Fora isso, ninguém falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ilumina, ou ensina, ou guia, ou encaminha as pessoas, mas, né, do jeito dele, sem falar diretamente com as pessoas. Nas próximas, inshallah, a gente vai falar como começou o debate com o faraó, com quem, né? O que Allah subhanahu wa ta'ala encarregou ele mais, o que ele pediu também para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pedia muito, inclusive, ele pedia sempre, até queria que seja igual o povo de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto que o povo de Sayyidina Muhammad, que a gente tem privilégios, né? Então ele pedia sempre assim. Então nas próximas, inshallah, a gente vai seguir essa continuação da história de Sayyidina Musa, inshallah, de como começou a divulgar sua mensagem e o que teve de seguidores, inshallah. Espero que todo mundo aproveite bem, inshallah, né? Todos nós aprendemos dessas coisas, desses exemplos dos profetas, exemplos não só do Sayyidina Musa, como de todos os profetas e mensageiros, e que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa todo mundo aqui, e abençoa todo mundo da internet que assiste, que acompanha a gente, e nos perdoa pelo atraso, pela demora que a gente sempre fica. E até a próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.